3, não é? Nossa aula número 3. E aí é uma live de revisão, né? A gente vai ver um pouquinho do que nós já discutimos e seguir para a unidade 3. Vou passar pela unidade 1, pela unidade 2, seguir para a unidade 3. Gostaria de saber se está tudo ok com as atividades, aquele probleminha do fórum, né? Teve uma resolução. Qualquer problema que vocês tenham em relação a alguma tarefa, alguma atividade, pode entrar em contato para a gente tentar resolver, né, da melhor forma, se alguém ainda tiver alguma pendência, tá certo? Então, eu estou à disposição. Bom, como eu já falei para vocês, né, nós vamos hoje ter a nossa live de revisão, vamos passar aí pela unidade 1, pela unidade 2, pela unidade 3, e vamos começar as discussões da unidade 3, né? Então, vou colocar aqui o nosso material de hoje, algumas questões, né, já levantadas, e alguns feedbacks que vocês me deram, inclusive em relação ao próprio material, né, de algumas citações que vocês gostaram, que elas não estavam no material, eu tentei sanar, né, nessa elaboração, na elaboração desse material agora. Então, alguns dos conceitos, alguns dos autores, vocês já vão conseguir visualizar aí de uma forma mais detalhada, tá? Então, qual é o nosso cronograma de hoje, né? Os principais teóricos que nós vimos na unidade 1, a revisão, né, da unidade 2, que é por uma história do lazer, e aí eu acrescentei algumas informações, né, com base uma bibliografia mais multidisciplinar para a gente pensar essa história do lazer, né, o que é esse objeto de pesquisa dentro da história, e a trajetória do conceito, das práticas dentro da história. E a unidade, que é a unidade 2, aí teve um errinho gráfico, né? E tem a unidade 3, né, intitulada Lazer e Turismo, que é o que a gente vai aprofundar hoje, trazer algumas reflexões. Por que esse arcabouço teórico que a gente foi visualizando na disciplina, né, conseguindo fazer um levantamento, uma sistematização, as discussões que a gente foi tendo durante as aulas anteriores, por que isso de fato, né, como é que isso de fato vai ser direcionado ao turismo, né? Quais são as inter-relações entre o lazer e o turismo e quais são as possibilidades para a gente pensar, o que esses autores nos contribuem. E aí eu já adianto que eu trouxe uma perspectiva muito educacional, né? A ideia da formação de uma educação para o lazer. Né? E aí, quais são as implicações disso para o turismo, tá bom? Então, vamos passar agora pelos principais teóricos que nós já vimos, né? Nós já discutimos, sistematizamos algumas informações, né? Dentro daquela primeira categoria, né? Naquele primeiro grupo, são os funcionalistas, né? Então, dentro da teoria funcionalista do lazer. O primeiro deles, né? Deixa eu ver se eu não consigo deixar minha câmera ligada, eu não sei o que é, mas vou seguir aqui. Então, o primeiro deles é o Geoffrey du Mazetier, né? Que a gente trabalhou, falamos dele nas nossas primeiras discussões, né? Que é um francês, né? Que teve seus estudos em Sorbonne. Ele tinha um interesse no estudo da cultura para o entendimento de como os trabalhadores usavam o seu tempo fora do trabalho, né? Então, du Mazetier, ele foi o fundador da sociologia do lazer, né, enquanto campo acadêmico consolidado. Ele vai ter grande influência no Brasil, né, como nós vimos, durante a década de 70. Ele atuou como consultor do SESC, né, e nós vamos lembrar que é uma instituição que surge
né, que vai ter vai ter assim, sua relação muito forte, criado na década de 40, mas na década de 50, né, vai expandir as suas atividades, e na década de 70 vai consolidar, inclusive, o campo do lazer, né, o campo de estudos do lazer vai passar pela influência do SESC, né. Então, a sociologia, nesse período, passa a se consolidar como um campo acadêmico no Brasil, né, e muitos pesquisadores fizeram um intercâmbio com o Dumazedier, né, na França, como o Renato Requechá, né, o Luiz Camargo, que são autores que nós vamos ver agora, né. E aí ele teve preocupação com o papel da cultura, né, com a utilização da cultura popular, do tempo livre do trabalhador, fora do ambiente de trabalho. Ele gostava de dizer que houve uma revolução cultural do tempo livre, né, a partir do trabalho. E aí, gente, está toda a perspectiva que nós já estudamos, né? Os funcionalistas, eles vão ver o lazer, né, muito... não que eles colocassem o lazer em contraposição ao trabalho, não era isso, mas o surgimento do trabalho vai ser um fator, né, que vai nos levar a pensar, né, sobre o tempo livre, né, como é que as transformações sociais do capitalismo interferiram no tempo livre do trabalhador, né. Então, nós destacamos bem nas aulas passadas a questão da modernidade, né. Para ele, para o Dumazedier, né, só era possível compreender o lazer, né, na sociedade capitalista. Por quê? Porque trouxe valores que não estavam mais pautados nas práticas tradicionais, né? Então, ia ser uma outra dinâmica, certo? Então, ele trouxe na obra dele, Lazer e Cultura Popular, né, uma definição que é muito usual, até hoje se trabalha muito a partir dessa definição do Dumazedier, né, que lazer é um conjunto de ocupações as quais os indivíduos podem entregar-se de livre vontade, seja para repousar, se divertir, se recrear, se entreter-se, ou ainda para desenvolver a sua formação desinteressada, sua formação social, voluntária, ou a sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais, né? Então, para o Dumazedier, o tempo livre, né, o lazer, para o Dumazedier, precisava ser entendido primeiramente como a atividade que advém do trabalho, né, e que advém do tempo livre. Mas esse tempo livre, ele não era entendido como aquele tempo fora do trabalho, né, até porque fora do trabalho nós vamos realizar uma série de coisas, que são as atividades obrigatórias, né? A de formação, as atividades de subsistência, né? Como nós trabalhamos. Então, a gente vai sempre entender que para os funcionalistas, para o Dumazedier, né, o lazer tinha um diálogo com o trabalho. Né? Então, esse conceito de lazer estava dialogando com o trabalho. Né? Bom, aí, passando... a gente não adentrar em algo que a gente já falou, né? Nós vimos que alguns autores estudaram com Dumazedier, né? Foram mentorados pelo Dumazedier, inclusive fizeram intercâmbio com ele em Sorbonne, né? E aí, esses autores, eles vão estar dentro da teoria funcionalista. Por quê? Porque eles vão beber na água conceitual do Dumazedier. Um deles é o Renato
Reksha, né, que é um dos maiores pesquisadores de lazer do Brasil, sobretudo na perspectiva funcionalista, né? E aí, só relembrando, né, que é essa concepção funcionalista, né? Eles bebem na água, então é importante a gente entender, né, o que eles tinham como a questão funcionalista, né? Porque para esses autores, a atividade do lazer, ela tinha um caráter liberatório, hedonista, né, pessoal. E dessa forma, o indivíduo realizava, né, depois das atividades de caráter obrigatório, seja do trabalho ou as demais atividades dentro do cotidiano, atividades no seu tempo livre, né? Então, essas atividades, elas tinham um caráter hedonístico, né, de gerar prazer. Então, as atividades que estavam fora, realizadas dentro do tempo livre, que estavam fora das obrigações, elas deveriam gerar prazer, né, para o indivíduo. Então, inclusive, o Dumas-Edier cunhou 3 funções, né, para o lazer. O descanso, né, descansar o corpo, aliviar a mente, o divertimento, né, tem que gerar divertimento. Então, para ele, tinha a função do divertimento e do desenvolvimento, né. E aí, onde pega a contradição funcionalista? Voltei para a gente relembrar esse ponto, né? Porque mesmo dizendo que lazer e trabalho não são contraditórios, né? Não se contrapõem, mas os autores funcionalistas, eles tinham uma perspectiva de que o trabalho, né, era a doença e o lazer era o remédio, né? Então, na perspectiva funcionalista, tem-se a concepção que o lazer dá a função de descansar, né? Vai ter uma função de descansar. E como esses autores, né, eles acabam bebendo nessa água, né? O Reksha é um, eles vão desenvolver essa ideia, né? De que o lazer tem a principal função de que o trabalhador descanse, esqueça o regime de exploração que está inserido na sociedade capitalista. Ou seja, que ele esteja pronto para outra, né? Como nós já trabalhamos. Isso nas aulas passadas, tá? E aí, gente, nós vamos falar do Reksha, né? Que é um dos maiores pesquisadores, sobretudo na perspectiva funcionalista. Tem obras como O Lazer no Brasil, de 77, e As Dimensões do Lazer, de 74. Né? Ele vai trazer a seguinte definição, né? Que o lazer é uma ocupação não obrigatória, de livre escolha do indivíduo, que vive, né, com valores de recuperação psicossomáticas e de desenvolvimento pessoal e social. Olha aí a proximidade, né, da concepção de lazer do Dumas-Edier, né, que vai reforçar essa concepção funcionalista da função de descansar, né? E aí é uma contraposição à questão que eles não queriam dizer que lazer era o contrário de trabalho, mas que, de certa forma, eles entravam em contradição em relação a isso, tá? Então, relembramos o Reksha, e aí nós vamos pensar um outro autor, né, o Luiz Camargo, que tem obras como O que é o Lazer, de 86, Educação para o Lazer, de 98, e Sociologia do Lazer. Para o Luiz Camargo, o lazer é um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias, né, e liberatórias, centradas em interesses culturais, físicos e manuais, intelectuais, artísticos e associativos, realizados no tempo livre roubado, conquistados historicamente sobre a jornada de trabalho profissional e doméstico, e que interferem no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, né? Então,
essas concepções de lazer, elas não só dialogam, mas elas reforçam a concepção do lazer, do Mazetier, né, que é uma perspectiva funcionalista. E por quê, né? Por que esses autores eles giraram em torno dessa concepção, né? Porque a época era disso que o país e esses pesquisadores precisavam, né, para estar inseridos dentro de um determinado campo acadêmico, né? O campo estava se consolidando ali nas décadas, na década de 70, na década de 80, né? Ter espaço, consequentemente, para que não fossem perseguidos, né? Para que eles pudessem trazer dentro do estudo de lazer valores e perspectivas, né, dominantes provenientes da sociedade capitalista. Então, era a manutenção de um status quo, né? Como a gente já trabalhou, né? Então, qual é a grande questão dessa perspectiva funcionalista, né, gente? Para fechar aqui. É pensarmos, né, que foi uma perspectiva tão forte que eles não se preocuparam, né? Autores como Rexach, o Luiz Camargo, eles não se preocuparam em questionar o do Mazetier, né? E aí, de certa forma, dentro do contexto de desenvolvimento e reprodução do lazer no Brasil, né, que é um país de capitalismo tardio, né, ele teve um contexto, né, de reprodução dessas questões, não levando em consideração, por exemplo, que o do Mazetier, de certa forma, trazia um contexto de desenvolvimento do lazer na França, né, que é bem diferente, diferencia muito da nossa realidade, né? E aí, gente, alguma dúvida da teoria funcionalista, dessa manutenção do status quo, de uma falta de criticidade em torno desse lazer liberatório, né? Até mesmo das especificidades brasileiras, que o lazer não era para todo mundo da mesma forma, não foi pensado, direcionado, né? E que não estava relacionado apenas ao descanso, né? Haviam outras perspectivas a serem pensadas, né? Alguma questão? Alguma dúvida? Senão a gente vai passar para as visões... Professora? Oi, pode falar. Eu vejo o lazer como uma coisa muito pessoal, né? O que distrai um não distrai outro, o que alegra um não alegra outro. Enfim, o lazer é uma coisa muito pessoal, né? Então, ele é uma necessidade, né, de cada um, para, como eu já disse outras vezes, para minimizar, né, o trabalho, né? Minimizar a rotina, o cotidiano. Então, ele foge daquilo ali para o lazer, para ele se energizar positivamente para voltar para o trabalho de uma forma mais positiva. Ótimo, Germano. É uma perspectiva e uma perspectiva muito ligada à questão funcionalista aqui do lazer, né? Mas não deixando de já pensar valores contemporâneos, que a gente vai já associar aqui, tá? Eu estou vendo agora no chat, que eu voltei para a página do Meet, gostaria que o professor falasse sobre a atividade, né? Sobre a tarefa 2. Se posso relatar uma visita no Museu da Manhã? Pode sim, tá? Eu vou deixar para o finalzinho para a gente explicar a atividade, que é exatamente onde eu vou articular com vocês o porquê que essa tarefa 2 ela foi pensada no sentido da investigação, né, de setores educativos de instituições museais, tá? Então, no finalzinho eu explico. Sobre a tarefa 2, eu fiz há 2 meses. E em São Paulo, um outro museu, é isso, Josefa? O Disnaldo, os meus mais visitados em Maceió, e o Museu
É o Museu Palácio Floriano Peixoto, antiga sede do governo estadual. Certo. Se formos pessoalmente a um museu, eu ainda devo fazer de 2 museus ou apenas um? Não. Pode ser um, sim, tá? Só um, tá? Se for pessoalmente, só um. O recorte é um museu, tá certo, Vanessa? Josefa, aí, já que você fez uma visita presencial e vai relatar as inter-relações que você teve no museu, né? Até mesmo o projeto educativo do Museu da Manhã, que é muito interessante, você pode só tratar dele, tá? Se preferir um outro museu, trazer um outro museu também, a experiência educativa que teve, vai ser ótimo, tá bom? Voltando aqui, o Germano contribuiu com a gente, pensando sobre a teoria funcionalista e o entendimento dele de como, o que é o lazer e esse retorno para o trabalho, né? De se energizar, está muito relacionado a esses conceitos que esses autores trazem. Mas aí eu vou pensar com vocês as visões contemporâneas do lazer, né? Relembrar. A gente já trabalhou na última aula essas visões contemporâneas. E aí, essas visões contemporâneas, elas vão trazer algumas questões para a gente. Principalmente nas questões de pensarmos se o lazer operário, né, o lazer que era pensado para o operário, era o mesmo que era pensado para a classe burguesa, para uma elite, né? Na verdade, para a elite. Será que tinha as mesmas concepções? Será que essa manutenção do status quo, de pensar apenas um lazer para recuperação, que de certa forma era um lazer controlado, será que ele não se tornou um lazer alienante? É uma questão que fica. E aí não é querendo contrapor teorias ou perspectivas teóricas sobre as outras, mas é trazendo mesmo uma análise crítica, né, sobre elas, é conhecendo e analisando, né? Então, essas visões contemporâneas, elas vão trazer para a gente outras questões, né? Um dos percussores, né, dessas visões contemporâneas é um autor chamado Stanley Parker, né? Ele escreveu, a principal obra dele é a obra Sociologia do Lazer, que é de 78, né? E o Parker, ele vai nos colocar que o lazer tem que ser medido tanto pela variável tempo, quanto pela variável atitude, né? Quanto pela atitude. Então, o livro, né, que ele escreveu foi traduzido aqui no Brasil pela editora Zaha, né? Que é o Sociologia do Lazer. Então, o tempo do lazer, ele deve compreender o tempo livre, no qual se vai ter disponibilidade, né, e recursos para realizar a prática do lazer. Ou seja, aqui, gente, o Parker, ele já vai falar em disponibilidade e recursos. Os autores funcionalistas, de certa forma, trazem uma concepção do lazer que dialoga com o trabalho, né? A gente vai entender esse tempo livre, fora das obrigações. Mas será que o lazer operário, né? Será que o lazer era o mesmo para todos? Né? Era igual para todo mundo? A elite não tinha as suas práticas e esse lazer operário era mais controlado, né? Então, como é que isso se desenhou? Então, o Parker, ele não vai ficar só nesse diálogo com o trabalho que os funcionalistas
fizeram. Ele já vai trazer aqui duas questões para a gente pensar. Você tem que ter tempo, mas você também tem que ter dinheiro, né, para usufruir, né, do lazer. Então, assim, nós percebemos outros elementos para além da perspectiva do Dumazedier. É preciso ter tempo, recurso, ou seja, algumas pessoas vão ter muito tempo, mas não terão recursos para realizar atividade de lazer. Né? O próprio autor, o próprio Parker, ele vai citar pessoas desempregadas, aposentados, por exemplo. Né? Então, olha aí por onde é que a gente avança numa visão contemporânea. Né? Além disso, ele avança dizendo que lazer é diferente dependendo da classe em que se está inserido. Né? Então, dependendo da classe em que você vai estar, você vai consumir um determinado lazer, né? Que é o que ele vai começar a falar sobre o capital recreativo, né? Ele fala em indústria do lazer, só que é um tantinho problemática a ideia de indústria, né? Que, na verdade, nós vamos ter um capital recreativo. Mas o autor, ele dizia que nós já tínhamos uma série de produtos provenientes do lazer e do processo de consumo. Olha aí o que ele vai começar a analisar. Tem aí o consumo, uma sociedade capitalista. Esse lazer, ele surgiu, né? Quem é que vai gerar recursos para quem? Riqueza para quem, né? Vender esse capital recreativo, né? Então, o consumo, ele vai andar junto com o lazer, né? E esse processo vai ser diferente para as classes sociais em qual o indivíduo está inserido, né? Então, ele influenciou outros autores, né? Como a gente vê no último tópico aí, entre eles o Nelson Marcelino e o Fernando Mascarenhas, que são dois autores que a gente vai trabalhar bem na unidade 3, né? Porque esses autores, turma, eles já trazem, dentro da visão contemporânea, né, uma compreensão do lazer como cultura. E a ideia de que o lazer não é igual para todos. Germano, faz sentido a gente entender que o lazer realmente não é igual para todos? A partir do que tu me disse sobre o descanso, né? Deixa eu te falar, professora. Ela diz que é necessário e tal, todo mundo já sabe. Agora, o lazer é diferente de pessoa para pessoa, de classe social para classe social. Sim, você certo? trouxe essa perspectiva, muito bem. De classe social para classe social. Por quê? Lazer, existem os empreendedores que lançam parques aquáticos, que cobram ingressos, os acessos são cobrados. Que muitas vezes uma pessoa com poder aquisitivo inferior não tem condição, não tem acesso a esses parques. Mas ela se diverte com outras coisas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai para Copacabana, Leblon, Ipanema, para a praia, aquela coisa toda, e se diverte por lá e tal. Mas também tem um piscinão de Ramos. Então, para um outro público. Enfim, Olha muitas vezes também, mesmo que a pessoa tenha condição, apesar de não ser do meio de uma classe mais abastada, mas mesmo que tenha condição financeira naquele momento de ir para um beach park da vida, de ir para um evento, uma coisa assim, ele não se sentiria bem. Ele não se sentiria bem porque aquele meio não faz parte do cotidiano dele. Então, ali já não seria um lazer, já seria um constrangimento. E ele
mesmo com condição financeira para ter acesso, ele não iria, porque Porque precisa não gerar tem um condição. bem-estar, não é isso? Precisa gerar um bem-estar, né? Exatamente, tem que ter bem-estar, tem que ter satisfação. Tem que ter Então, não é satisfação. só questão, cada um se diverte como pode, como quer. E se você quer mudar de faixa de diversão, muitas vezes, mesmo tendo condição, você não se diverte, porque você vai se sentir constrangido, vai se sentir inferior, não vai se sentir pertencente àquele meio, né? Ótimo, Eu, por ótimo, exemplo, eu vou contar só uma historinha, eu tenho muitas ótimo. histórias. Eu tenho muitas Ótimo. histórias. Eu fui sair com um amigo meu e tal, e nós fomos ao aeroporto deixar alguém, não me lembro, um amigo, uma pessoa. E nós fomos deixar. E aí, eu sou doido por café, e fomos tomar um café numa cafeteria lá no aeroporto. Isso lá em Fortaleza. Cheguei lá e tal, vamos tomar um café, vamos, pá, pá, pá. Aí eu pedi um café comum, expresso, e ele olhou no É cardápio e super pediu faturado, né? queria um café com chantilly. Aí tudo bem, normal. Aí veio o café dele, veio o café normal. O café, mas é meio. Tem um pouco de espuma, né? O café ali, logo quando chega, tem ele expresso, tem um pouco de espuma. E eu disse, ué, mas não trouxeram o seu café com chantilly? Ele está aqui, tá vendo a espuma, não? Aí daqui a pouco a moça veio com o chantilly e jogou na xícara dele. Ele ficou super envergonhado. Então, eu acho que o lazer é importante, mas cada um tem que procurar o lazer que lhe cabe financeiramente e emocionalmente. Ótimo. Deu prazer, tá feito. Entendeu? Ótimo. Tá Deu ótimo. prazer, tá Eu vou feito. pegar a tua fala para, então, Pegue. exemplificar o que a gente vem falando dentro da perspectiva teórica. Vamos lá. A gente sai de uma noção daqueles três autores que nós vimos inicialmente, né? Três autores finalistas, o Dumas Edier, o Luiz Camargo e o Luiz Camargo e o Rexhat, né? Desses três autores que tinham uma concepção apenas desse diálogo com o trabalho e do descanso. Nessas visões contemporâneas, a partir do Stanley Parker, né, que vai influenciar o Nelson Marcelino, o Fernando Mascarenhas no Brasil, a gente vai começando a entender esse lazer que precisa também de outras variáveis para ser pensado, né? Não é só a perspectiva do descanso ali para revigorar o trabalhador, né? Um lazer controlado, alienante. Tem também a perspectiva do tempo e dos recursos, né? Da disponibilidade de tempo e de recursos para ter esse lazer. Então, ó, a gente já começa uma crítica ali, ó. Então, o lazer não está só aí. E aí a gente vai caminhando, né, agora na nossa unidade 3 e pensando novas questões, principalmente dentro dessa educação para o lazer, que você me fala é muito educacional também, né? É a minha perspectiva pessoal. Às vezes, ir para um parque aquático, como você citou, não é o que eu gosto de fazer. Eu tenho disponibilidade, tenho recursos, mas eu não gosto, não é meu tipo de atrativo. Então, ler talvez seja mais interessante. Então, eu estou usando o meu tempo livre e vai me gerar bem-estar. Então, veja, de onde é que nós saímos e aonde é que nós vamos chegar, né? Dentro dessa discussão teórica. Ela vai nos servir exatamente para a gente delinear, dentro da relação com o turismo, práticas de lazer, pensar as práticas de lazer que foram sendo desenhadas. E aí você me trouxe também um recorte, que a gente estava falando de classe, e você me trouxe a experiência do Rio de Janeiro, né? Professora, quem não quer ir para esse parque aquático, frequenta as áreas livres da cidade, né? Frequenta as praias, os calçadões, ou vai para outros setores. E a gente precisa entender também como é que a dinâmica do lazer vai ser orientada a partir das políticas públicas, né? Então, essa noção de lazer,
Essa mudança do conceito de lazer, gente, é para desenhar, por exemplo, a cidade, para que as pessoas usem a cidade. A mobilidade é um fator, né? Ora, se eu não tenho transporte público de qualidade, eu limito as pessoas ao lazer, a juventude ao lazer. Então, a gente precisa pensar que esse desenho teórico, ele vai nos ajudar a pensar políticas públicas, né? Em determinados, em vários momentos da história do Brasil. Ele vai ajudar a pensar os processos de urbanização que moldaram as cidades para o lazer, como isso foi feito, né? Até chegar a essa perspectiva de bem-estar, né? De uma concepção em que o indivíduo se sinta bem ao praticar. Mas esse indivíduo precisa ter acesso para escolher, né? Vai ter acessos, certo? Então, um outro ponto que a gente vai trabalhar na terceira unidade é essa questão da mobilidade, pensar esses pontos, né? Então, vamos lá, porque passa. O lazer também passa pelas desigualdades. Né? Então, ele vai influenciar esses autores que a gente vai explorar mais aí na unidade 3, né? Que é o Nelson Marcelino e o Fernando Mascarenhas. E eu trouxe aqui, já exatamente para deixar registrado no materialzinho de vocês, para facilitar a sistematização, né, dos estudos. Que o Nelson Marcelino, ele tem as obras como Lazer e Educação, de 95, Pedagogia da Animação, Lazer e Sociedade, a Pedagogia da Animação, de 97, Lazer e Sociedade, de 98. Então, compreende que o lazer não é igual para todos, né? E uma das questões levantadas por ele é que o lazer, pode o lazer servir como uma prática que ajuda a desenvolver o processo de humanização dos indivíduos na sociedade capitalista, né? Então, dentro dessas relações, né, eles vão tratar desse lazer mercantilizado. Então, o Mascarenhas, né, ele traz o lazer como prática da liberdade, é uma obra dele, né? Lazer como prática da liberdade, uma proposta educativa para a juventude, que é de 2004. E ele vai abordar a questão do lazer mercantilizado, ou mercolazer, né? No Brasil, a partir dos anos 90. Então, essa relação com esse capital recreativo, né? Então, tanto o Mascarenhas como o Marcelino, né, eles irão defender que, ao contrário do que pensavam os funcionalistas, é necessário uma educação para o lazer. Essa educação do lazer pode trazer, né, ajudar a desenvolver esse processo de humanização dentro da sociedade capitalista que o Marcelino trouxe como questão. Né? Então, a educação é uma chave aí para esses autores. Então, trazendo em contraposição às sociedades, né, aos pensadores funcionalistas, essas novas visões contemporâneas, a partir do Stanley Parker e desses autores brasileiros como Nelson Marcelino e Fernando Mascarenhas, a gente vai entender uma outra concepção do lazer, e essa perspectiva educacional que nós vamos aprofundar na unidade 3 para pensar as relações com o turismo, tá? Então, passando aqui. Alguma dúvida? Conseguimos fechar aí a ideia dos funcionalistas, das visões contemporâneas, conseguimos sair, entender bem de onde é que nós partimos na discussão, onde é que nós estamos nessa discussão. Tá tudo bem? Pronto, tô vendo joinhas. Ótimo. Deixa eu ver bem que algumas contribuições, gente, vocês deram. Mais a atividade, a Wélida. 2 virtuais e 1 presencial, né? Eu fiz apenas de 1 presencial, já enviamos o trabalho. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Wélida, era caso alguém quisesse fazer, tá? Alguém quisesse trazer mais de um, mas
realmente, na descrição da atividade estava lá bem definido, tá? Cada um se diverte como pode e gosta. A máquina do turismo é para gerar lucro e consumo. Ou a gente entra nessa dança e a gente está inserido mesmo, ou a gente realmente procura identificar o que realmente nos traz alegria e proporciona esse lazer, independente de dinheiro. Daniele, a gente vai pensando realmente esse bem-estar, né? E a Delmira traz a perspectiva da acessibilidade. Ótimo. Vamos entrar aqui. Já que eu vi vários joinhas subindo, a gente vai adentrar, turma, agora a uma discussão, né, do capítulo da unidade 2, né? Eu não sei se eu consigo abrir minha câmera aqui. Eu não sei o que tem. Quando eu estou com o material, ela não aparece para mim, né? E aí eu queria... Essa discussão elaborada aqui, ela é de um livro de um autor chamado Vitor Andrade Melo, né? E aí a obra chama Lazer, Olhares Multidisciplinares. É um livro bem interessante, né? Eu só tenho ele físico, não consegui partilhar com vocês, mas ele traz aqui diversos autores, né? Na perspectiva da história. O Vitor é historiador, né? O Vitor Andrade, filósofos, geógrafos, né? E esses autores, né, eles vão trazer a perspectiva multidisciplinar do lazer, né? Pensando práticas esportivas desde a antiguidade, né? Pensando o tempo livre na Grécia, pensando a perspectiva do ócio em Roma, né? Trazem algo que acho que a gente falou na primeira aula, né? Quando eu questionei para vocês se lazer era algo da antiguidade, né? E aí a gente falou que a gente via muito a questão da antiguidade ocidental, e a gente não trazia uma discussão sobre essa antiguidade oriental, né? E aí eles trazem aqui sobre a África, né? Traz também a perspectiva da Idade Média, a ideia de diversão e prazer, aí que são conceitos importantes, né? Para a gente pensar como é que o brincar e o jogar estavam na literatura medieval. De fato, adentram a modernidade, né? Pensando esse lazer e a modernidade. As contribuições da geografia para o estudo do lazer, as contribuições das ciências sociais, a arquitetura, né? Como a gente estava falando sobre a cidade há pouco. A arquitetura, como é que algumas tendências contemporâneas arquitetônicas estão moldadas pelo lazer, né? E a perspectiva econômica, né? Desse capital recreativo. Quem são os consumidores de produtos culturais, né? E os combos do entretenimento. Então, é uma obra muito interessante para a gente pensar essa multidisciplinaridade do lazer, e aí o lazer como um objeto de estudo. A maioria de vocês pode utilizar o conceito de lazer nas propostas de trabalho que estão fazendo agora, né? Que se torna muito oportuno dentro das discussões, dos objetos de vocês. É um objeto de estudo muito interessante, né? Então, como nós definimos, a primeira pergunta que eu fiz para vocês quando a gente iniciou as discussões foi se o lazer era algo da antiguidade. Vocês me trouxeram várias respostas interessantes no chat, né? Mas aí nós fomos caminhando na discussão e nós entendemos que, de fato, essa conceituação de lazer está relacionado ao fenômeno moderno, né? O lazer como um fenômeno moderno, relacionado à sociedade capitalista, né? Então, o que a gente vai entender na antiguidade, para muitos autores, porque não é um consenso,
né? Não há um consenso entre os autores que o lazer é moderno. Mas os estudos, né, os estudos mais aceitos, o que a gente vem lendo, desenvolvendo, traz o lazer como um fenômeno moderno, né? E aí, o que é essa modernidade, né? Por modernidade, entende-se, de acordo com o que defende Tonguny, um novo conjunto de experiências delineadas a partir do século XVIII, né? Então, a gente já está falando aí dessa sociedade capitalista mesmo, não é nem naquela perspectiva historiográfica que a gente vai dividir em idade antiga, moderna. A gente vai ter aí um conjunto de transformações a partir do século XVIII, né? Desencadeadas pelo novo modo de produção, né? O capitalista, esboçado no contexto da Revolução Industrial, pelos desdobramentos do iluminismo, pelo fim do Estado absolutista e pela construção de ideia de nação. O conceito de nação vai ser muito importante para a gente pensar o lazer, né? Essa perspectiva nacionalista vai moldando as práticas de lazer, porque ela molda o que a gente viu também uma discussão inicial sobre cidadania, né? Vai moldando a perspectiva de cidadania. Se eu quero um povo ordeiro, um povo trabalhador, eu vou modelar as práticas, certo? Então, bem como pela ascensão da burguesia como categoria social de grande influência, dimensões certamente articuladas na construção de um ideário e um imaginário que traziam a marca do rompimento com o passado. Ou um diálogo com esse passado e, né, permanências e transformações, né, com esse passado, certo? Então, a gente, de fato, traz o lazer aqui, nós, dentro da perspectiva funcionalista, das visões contemporâneas, a gente tem a sociedade capitalista aí, né, as transformações da sociedade capitalista para pensar o lazer como fenômeno moderno. Está aqui a definição de modernidade, do que nós vamos entender, né, sobre modernidade, a partir do século XVIII. E aí, turma, até mesmo para uma questão de organização dos estudos de vocês, eu preferi colocar aqui num quadro, né? Fazer um quadrozinho resumo sobre o que era ali, o que a gente poderia trazer como lazer, mas vamos definir de uma outra forma, direcionar a nossa discussão de uma outra forma a partir dos autores estudados, né? Então, já falei para vocês que a fonte é o livro do Victor Andrade, né? O Lazer, Olhares Multidisciplinares. E aí traz a seguinte provocação, né, para a gente aqui. E as sociedades antigas? Tinha lazer, né? A discussão que fizemos acerca do lazer como fenômeno da modernidade não diminui, né, que outros fenômenos análogos de outros períodos históricos não sejam dignos de atenção, né? Aliás, nem todos os estudiosos concordam que o lazer seja moderno, certo? Então, não há um consenso dentro do campo de que o lazer, de fato, seja moderno. Por isso, a gente precisa entender, né, que, de fato, acontecia ali, qual era a dinâmica, né? Mas nós vamos nos ater à discussão do Fábio Lessa e da Norma Lusco, né, que trabalham os conceitos de tempo livre e ócio para os gregos e romanos, tá? E aí aqui até ampliei para pensar o que no Oriente Antigo, né, se trazia. Então, assim, será que existia, né, lazer antes da sociedade capitalista? Ou que existia antes, nós poderíamos chamar de lazer ou outra coisa, né? Então, assim, gente, lembra da concepção de trabalho, né? O trabalho, existe uma visão negativa sobre o trabalho. Quem é que fazia o trabalho? Eram sociedades escravistas, né? Então, assim, as classes superiores, elas ficavam no ócio. Então, nós não tínhamos
um lazer? Nós tínhamos uma concepção de tempo livre, ócio, a ideia do ócio como contemplação, principalmente nas sociedades ocidentais. Né? Então, qual é o aspecto que nós vamos ver aqui inicialmente? Né? O conceito de tempo livre para essas sociedades. Né? Estava associada ao ócio criativo e filosófico. Né? Isso era reservado à elite, principalmente por essa visão negativa do trabalho. No Oriente Antigo, né? Um recorte do Egito, da China, da Índia, da Mesopotâmia, tinha a perspectiva da ligação ao equilíbrio com a natureza e deveres espirituais. Quem tinha tempo livre? Olha a perspectiva de cidadania. Aí, né? Quem era considerado cidadão, que estava dentro da polis, participando das questões políticas, que tinham direitos políticos, não é? Eram esses cidadãos livres, especialmente os aristocratas. Então, escravos e mulheres, né, não tinham direitos políticos. Ou melhor, nem eram considerados cidadãos. Né? Em geral, sacerdotes, nobres e estudiosos, aí no recorte do Oriente Antigo, camponeses e servos, né, eles tinham jornadas rígidas de trabalho. Né? Desculpa, gente, quem tinha direito ao tempo livre? Sacerdotes, nobres e estudiosos. Né? Porque os camponeses e servos tinham jornadas rígidas, escravizados, né? Como no Egito e na Mesopotâmia. Finalidade do tempo livre: filosofia, política, arte e educação. Né? Era um ideal do homem livre. No contexto da atividade oriental, né? Meditação, religião, escrita, a contemplação, voltada ao autoconhecimento ou à harmonia. As atividades no tempo livre: debates, teatro, esportes, né? Como as Olimpíadas, estudos, os banhos públicos. Na Antiguidade Oriental, né? Nos povos da Antiguidade Oriental, rituais, leitura de textos sagrados, práticas espirituais, música, caligrafia, jogos. Né? Qual era o valor filosófico, né? No Ocidente Antigo, a gente vai ter que o ócio era visto como nobre, né? Escolé, na Grécia, e a ideia da preparação para a virtude. Na Antiguidade Oriental, o tempo livre era visto como uma forma de equilibrar. E aí, como nós já vimos, a perspectiva da relação com o trabalho, né? O trabalho... Eita, deixa eu só voltar aqui para cá. O trabalho era considerado indigno para o cidadão livre, né? Então, a perspectiva negativa, aquela questão da cidadania que nós vimos inicialmente. Né? Ele é delegado aos escravizados. E no Oriente Antigo, o trabalho era parte da ordem cósmica, né? Mas o equilíbrio com o descanso era valorizado, certo? Então, nós vamos pensar aí, turma, a partir da discussão desses autores, os direcionamentos deles, a ideia do tempo livre, né? Do ócio. Então, de fato, não há um consenso se o lazer é moderno. Né? A gente tem autores que divergem, trazem práticas de lazer, né? Discorrem sobre elas. Mas, de fato, a gente vai determinar que existia ali um tempo livre, destinado às elites, questões com o trabalho, a perspectiva negativa, né? E as concepções desse tempo livre em cada uma dessas sociedades. Então, organizei dessa forma para facilitar para vocês os estudos, tá bom? Alguma questão? Algo?
Estava vendo bem que uma citação que eu tinha separado para falar para vocês, que aí faz alguém levantou a mão, foi isso, vou voltar aqui para a tela. Professora, boa noite. Eu não sei se foi falado na primeira live, eu estou assistindo a primeira completa agora, essa, mas também o lazer já foi usado como na Roma Antiga, como maneira de controlar o povo, né? Que era a história do Coliseu, das lutas, enfim, né? Tão bem retratado em dois filmes, em outros também, mas eu cito os dois mais famosos, né? Era o lazer que era dado, a história do pão e o circo, né? O lazer como dado ao povo como forma de controlá-lo, né? Para que não houvesse revoltas, não houvesse confusões na Roma antiga, né? O deleite da elite, o deleite das elites. Vai manter privilégios, né? Uma perspectiva exatamente, política. Né? Exatamente. O lazer também foi usado nessa perspectiva, né? Então, das várias formas que pode ser colocar, uma delas também é uma maneira de controlar uma população, né? Sim, sim, sim. Boa contribuição. E aí a gente vai trazendo esses recortes e ajuda a gente aí pensando, né? As permanências disso, né? Não houve um rompimento. Essas práticas, essas ações, elas já existiam, né? Na antiguidade. E, de certa forma, elas vão dialogando e desenhando, né? As ações que vão acontecer na modernidade, com as transformações da sociedade capitalista. De fato, se você pensar que uma cidade com 7 mil habitantes contrata um show de R$ 1 milhão de quem quer que seja, não estou julgando, você percebe que é um pão e circo moderno, né? Porque não é possível, por exemplo, um certo cantor foi para uma cidade de Roraima que sequer tinha hotel para ele ficar, para a equipe dele ficar. E o município, emenda, não sei o quê, estava gastando 8 milhões, não sei quantos milhões para esse cara. Claro que é uma maneira de controlar também, né, a população, né? Não tem hospital, não tem isso, não tem aquilo, mas tem esse lazer, tem esse artista famoso que vai lá fazer o seu show de 1 hora e leva os milhões da cidade, né? É uma maneira de controlar também, e é bem presente hoje, sobretudo nas cidades menores, né? Você vê contratar shows absurdos, né? Porque eu lembro que na cidade de Cocal, depois da tragédia que houve lá, um certo deputado pagou 1 milhão, ele não deu nenhuma contribuição mais para as vítimas, a barragem ainda não foi construída, mas ele gastou 1 milhão para trazer um cantor logo alguns meses depois, né, da tragédia lá de Cocal, da estação, quando houve o rompimento da barragem alguns anos atrás, 8 anos, se não estou enganado. Então, é uma maneira de controlar ainda que é usada até hoje, né, por alguns políticos. Sim. Vez ou outra a gente vê, né, esses escândalos, né, essas questões, né, e tem muito a ver com o controle, né, porque a gente vai vendo como é que as políticas vão se desenhando, né, como forma, nas dimensões de controle, né, e de propaganda, né. Então, deixando bem claro que eu não sou contra o lazer, viu? Pelo contrário, eu adoro um lazer, eu adoro, dentro da perspectiva que o Germano falou, daquilo que me é possível, eu adoro aproveitar. A gente precisa ter a noção crítica, né? A gente precisa pensar, esse arcabouço teórico aqui, essas discussões que a gente vai fazendo, é exatamente para a gente pensar esse lazer de uma forma crítica, né? Nos educarmos no sentido, né? Uma educação para um lazer que nos satisfaça, mas sem perder de vista algumas questões que são importantes para a gente. Quem levantou? A Quitéria levantou. Eu concordo com essa perspectiva do Marcos, né? A forma de utilizar o lazer como controle social, e principalmente nos países pobres, principalmente aqui no Brasil, né? Porque nos países ricos, né? Nos países desenvolvidos, já é mais difícil, né? Mas aqui para nós, Brasil, né?
e outros países pobres, como a África, é utilizada, né? Como controle, o lazer é utilizado para disfarçar, né? Tudo isso e controlar as pessoas. E é muito triste. A gente vive, e nós que somos nordestinos aqui no Nordeste, principalmente no período eleitoral, que isso é utilizado, né, para controlar as pessoas, para manipular o voto, né, não? E é muito triste isso aí. E as pessoas têm que ter consciência disso, tem que ser mostrado, né, para que as pessoas se conscientizem disso, né? É isso, né? A gente tem essa dimensão, né? E não são poucas, não são poucos os escândalos que vão aparecendo. É, e a dimensão do controle dentro do lazer é real, né? O que foi usado como instrumento de propaganda de um determinado governo? A gente consegue ir localizando ao longo da história, né? Como é que foram se E a desenhando políticas falta de públicas? educação, a falta de informação, E aí, como é que tudo a gente foi construindo, principalmente dentro dos valores republicanos, né? A concepção de cidadania no Brasil, né? Quando a gente está falando aqui. Então, a gente tem marcas da nossa cultura política, né, que são coronelistas, né? São permanentes ainda na nossa república, né? Estão aqui até hoje, foram findadas ali no iniciozinho da república, e estão até hoje. E aí a gente vai ter a manutenção dessa clientela, dessa patronagem, a gente consegue identificar isso muito bem, vocês colocaram o interior do Brasil, e o lazer vai ser, sim, usado na dimensão da propaganda política, não é? Então, vocês têm razão. Conhecer a história, né, a história do lazer, pensar ela como um objeto de estudo, como um objeto historiográfico, o lazer como um objeto historiográfico, né, é pensar também como é que foram delineadas tantas coisas, né, a partir das práticas de lazer. Ou melhor, como é que a partir das práticas de lazer a gente vai delimitar políticas, a perspectiva de cidadania, né, a participação das pessoas nas escolhas ou não, certo? Então, obrigada aí pelas contribuições. A gente vai desenhando aqui nessa unidade, na terceira unidade, tá? Mais alguma coisa, gente? Não. No final das contas. Oi, boa noite. Oi, Edmar. Professor, uma coisa que você falou, né, que foi quando iniciou o primeiro período da evolução do capitalismo hereditário no Brasil e no mundo, foi aonde iniciou-se a Idade Média, foi onde iniciou toda essa conjuntura que a gente chama do capitalismo, entre a evolução da indústria e a evolução do turismo, envolvendo não só as classes menores e as classes maiores, que era dividido uma da outra. Quem tivesse condição tinha mais que a gente chama mais dignidade para poder para poder ter lazer. Quem fosse de classe menor, que a gente chama pobreza, e na época era uma das piores evolução que existia no Brasil, no Império, né, Brasil Império, que a pessoa que não tivesse muito recurso, o lazer para eles era um lazer de trabalho, não era um lazer de descanso que a gente vê. Hoje em dia, não, ainda falta ainda um pouco ainda da desigualdade social no mundo inteiro ainda, porque a maioria, uns são contemplados e outros não. A gente, olhando bem o que você falou a respeito de tudo, quando a gente estuda a sociologia, quando eu estudei no primeiro ano do ensino médio, um professor uma vez ele falou
que a gente tinha de saber a diferenciar uma classe da outra, né? O que era classe social e aqui não era social. Aí eu perguntei, mas por que ele disse assim? Foi no início da Idade Média, aí iniciou o capitalismo industrial, onde as pessoas que vinham de comunidade carente para se habitar na cidade. Aí eu vi que você falou um pouco da nossa própria dignidade, né? E hoje também a gente vê que as políticas públicas democráticas no Brasil, elas não são iguais de jeito nenhum, porque ainda tem muito a desejar. Então, tenho a agradecer a você pela boa oportunidade que você dá para cada um de nós e pela boa explicação. Obrigada, Dimar. Valeu pela contribuição. Olha, exatamente, a gente vai ter na modernidade, né? Na sociedade capitalista, as transformações, e aí as classes, né? A gente trabalha aqui pensando a perspectiva crítica, né? Então, como você trouxe, né? É importante a gente entender essa divisão de classes para a gente entender o lazer também, né? O lazer, será que ele é praticado igualmente, né? Quais foram as transformações que a gente foi vendo ao longo do tempo em que a gente consegue pensar que não é da mesma forma, né? E consegue já trazer uma perspectiva crítica em torno dos funcionalistas, já pensar as visões contemporâneas, trazendo uma ideia de capital recreativo, de controle social, como vocês todos colocaram aqui, né? Contribuíram. Então, é uma dimensão interessante, muito positivo que vocês tenham captado, né, e trocado aqui comigo. Tá ótimo? Podemos passar? Posso passar? Então, eu vou passar aqui já para pensarmos. Já é 8h16, agora que eu olhei a hora. Para pensarmos o lazer no Brasil, né, que é um outro ponto, em que a gente vai tratar das políticas públicas. Né? Esse recorte de discussão eu trouxe de um livrinho, também é um compilado de artigos, né? É o Lazer no Brasil, de Getúlio Vargas, a Globalização, né? Que é organizado pelo Marco Antônio Bettini e pelo Gustavo Luiz Gutierrez. Né? Esses autores, turma, eles vão trazer dentro de um recorte, né, do nacional desenvolvimentismo, né? Que aí é um período que a gente vai recortar ali para o Vargas, no Estado Novo, né, na década de 40, até a década de 60, tá bom? E aí vai ser marcado por um projeto de desenvolvimento econômico, né, que defendia uma industrialização substitutiva, né, das importações, né, a forte intervenção do Estado na economia, né, o fortalecimento do nacionalismo. Né? E aí tinha uma perspectiva, um ideário, né, de um país moderno, industrializado. Né? Então, ali estão no governo do Vargas, do Kubitschek, né, do Juscelino, com o plano de metas, dos governos militares, né, com o chamado, entre aspas, milagre econômico, foram exemplos de governos que trouxeram de forma forte, né, essas práticas de lazer no período nacional desenvolvimentista. E aí, turma, tem um apanhado aí para a gente pensar, né, dentro das notas iniciais eu trouxe para a gente que nesse período há o desenvolvimento de práticas de lazer no Brasil. Esse desenvolvimento acompanha o desenvolvimento da sociedade como um todo, né, vinculado ao cotidiano das pessoas. O que vai surgir, por exemplo, vocês lembram ali no Estado Novo, a gente tem um surgimento do rádio, né, do rádio. Então, uma forma de difusão do lazer. Olha aí outros elementos que a gente vai começar a pensar, né, o cinema. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, no Estado Novo surge o DIP, né, que era o Departamento de Imprensa
e propaganda. Olha a dimensão as dimensões do DIP, censura e propaganda, né? Você sentava no cinema para assistir um filme antes lá do filme começar a aparecer a propaganda de Vargas, não é? Então, outros elementos vão surgindo aí nesse período, né? Então, com o avanço do Estado e do mercado, olha aí a perspectiva moderna, né? O lazer aparece para a gente de forma colonizada, né? Como nas políticas públicas, nas ações privadas, na indústria cultural, né? Ou no uso das comunicações privadas, tá? Então, ainda vai ser um lazer colonizado, ele ainda é um lazer imposto. Essas políticas públicas vão ser desenhadas a partir daquilo que vocês estavam falando, de controle, de noção. O que eu quero? Principalmente ali na política varguista. Um trabalhador ordeiro, né? Malandragem não. Vamos até capturar o samba para a gente e trazer trazer uma visão de um Brasil que a gente tenha um povo ordeiro, trabalhador, pacífico. Olha aí, ó. Olha aí a concepção de cidadania, de cidadão que vai surgir aí, né? Então, nessa discussão, nós vamos entender como se deu o processo de transformação do lazer por meio do desenvolvimento urbano, né? Da possibilidade de ampliação de atividades de lazer, como o teatro, o turismo, o cinema. É uma discussão que a gente fez na aula passada, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente trouxe uma ideia do processo de urbanização, né? Primeiro, daquele operário que vai para a cidade, né? Para as indústrias, mas depois os grandes centros urbanos passam por uma transformação urbana na década de 50, né? Especialmente. A gente tem uma industrialização tardia, né? Década de 40, olha, exatamente aí onde a gente está. A gente passeou um pouquinho pelas políticas públicas, pelas transformações urbanas na aula passada. Em que a gente vai ver que as cidades, né, vão ser um locus de transformação. Por quê? Porque as pessoas, com a diversificação das atividades, né, que não vão ser só mais da indústria, mas elas vão ser também do comércio, né? Então, as pessoas começam a migrar para as cidades e vai ter que ter uma estrutura para receber, né, esses trabalhadores que vêm trabalhar em outros setores, né, da economia. Então, vou precisar o quê? De transporte, né? O lazer entra aí, então vão surgir instituições, como, por exemplo, o SESC, né, que a gente também trabalhou na aula passada. O SESC também surge nesse período, porque aí eu vou precisar pensar agora uma outra dinâmica de lazer, há uma outra dinâmica de cidade, há uma outra dinâmica de lazer, não é? E... Professora, deixa eu interromper aqui, falando aqui do SESC. O SESC oferece qualidade tanto na gastronomia quanto no lazer, na sua estrutura. Eu só tenho a elogiar o SESC no que ele oferece aos seus associados, seja na área de saúde também. Então, o SESC, não sei o SESI, eu acho que também o SESI ele também oferece a mesma condição, mas o SESC Comércio é algo impressionante. Oferece um serviço de qualidade. Isso, né? Na semana passada, eu li para vocês qual era a concepção de lazer, né, do SESC, né? Que o SESC entende o lazer como uma atividade que libera os indivíduos da fadiga resultante das suas obrigações, notadamente do trabalho, como também ajuda os sujeitos a suportar as imposições, né,
obrigatórias, buscando o desenvolvimento das suas personalidades na medida que os libera dos condicionamentos e os automatiza. Se as razões que levaram o SESC a ser o maior agente de lazer do país, né, ainda justifica essa atuação, é essencial, no entanto, levar em conta que se reverte hoje o lazer sob a pena dos resultados de atuação nesse campo venham se repetir justamente as situações para as quais se propõe para ser o antídoto. Observa uma tendência, né, à substituição do trabalho pelo valor do lazer decorrente da constatação de que o trabalho, para quase toda a totalidade dos indivíduos, pouco oferece uma perspectiva de realização pessoal, em contrapartida da industrialização do lazer, transformá-lo em objeto de consumo, sobrepõe sua função primordial, da promoção social, do prestígio do status. Quando a gente lê a concepção de lazer do SESC, né, nos parece, de fato, uma instituição preocupada em estabelecer um lazer crítico aos trabalhadores. Aí, o Germano me lembrou disso, para a gente pensar que o SESC não atua só com os trabalhadores do comércio, né? Pode ter acesso a atividades do SESC qualquer pessoa associada, né? Qualquer trabalhador que se associe, tem a carteirinha lá, né? Possa usufruir aí da estrutura, né? Mas aí, eu não estou tirando o mérito, mas a gente está pensando naquela instituição que nasce na década de 40, que se consolida na década de 50, que passa transformações na década de 70, e ainda tem uma concepção muito funcionalista, né? Apesar de já ter, nas diretrizes, né, trazer algo que parece uma preocupação. Mas ainda nós temos uma instituição preocupada em inserir determinados valores, né, e práticas, né, e ensinar determinadas visões aos indivíduos, né? Então, aí, ó, o SESC, devido à contemporaneidade ali da perspectiva funcionalista, né, ainda tem algumas concepções que visam ver alguns valores muito entranhados, né? Apenas aquela perspectiva do descanso, né? Então, a gente ainda percebe essa concepção funcionalista do lazer entranhada, presente no cotidiano da sociedade como um todo, tá? Era só para ler aí o que a gente já tinha visto. Falamos em SESC, lembramos um pouquinho que surge na década de 40, aí dentro desse contexto que nós estamos trabalhando aqui, do Estado Novo, que tem, apesar das transformações, apesar da estrutura maravilhosa, ainda tem uma concepção funcionalista, tá? Mas vamos lá. O que a gente vai entender aqui? Entender como se deu o processo de transformação do lazer por meio do desenvolvimento urbano. Olha aí o processo de urbanização. Lembrei que a gente falou, que é o que eu estava falando antes que era o processo das cidades, de transformação das cidades, e o processo de transformação do lazer, né? Dentro dessas cidades que vão estar vão estar se transformando e que vão dar a possibilidade de ampliação de atividade de lazer, não é? Eu vou precisar de uma infraestrutura, como o teatro, o turismo, o cinema, né? A normalização da sociedade do Estado, criando leis para práticas de lazer. O DIP e a Constituição de 88 são exemplos, né, dessas normatizações de lazer, tá? O DIP dentro das dimensões de controle, que nós já falamos, de controle e propaganda, né? A Constituição de 88, que vai garantir, né, como direito social. Né? Então, qual é o cenário que nós vamos abordar aqui? O nacional desenvolvimentismo, com Getúlio Vargas, né? O Juscelino Kubitschek e o regime militar. Até a globalização, e com os processos de redemocratização do Brasil, aí nós vamos ter ali, a partir de 85, um processo de transição política. E
a implementação da Constituição de 88, que é a chamada Constituição Cidadã, não é? Que vai garantir direitos sociais, né? Vai restabelecer aí direitos, e isso vai, de fato, consolidar o lazer como um direito social. E também, dentro das questões que tocam os processos de globalização, né, a partir da década de 90, dos anos 2000, até os processos em andamento, nós vamos ter o lazer de consumo, né? A ideia do consumo ganhada aí na perspectiva do lazer, tá? Então, eu trouxe um quadro aqui também afim dessa sistematização das informações, né, para facilitar o estudo de vocês. Eu trouxe aí o quadro das políticas públicas de lazer no Brasil, da década de 40. Eu fiz um recortezinho aí para a gente pensar 40 a 2000, né? O que nós temos aí? No governo Getúlio Vargas, qual é o contexto político que nós pensamos? A centralização do poder, né? O surgimento do Estado Novo. Geralmente, quando a gente fala em Vargas, a gente não traz a perspectiva de ditadura, porque era, assim, uma ditadura personalista, não é? Centrada na figura do Vargas. Então, essa centralização do poder aí é importante que a gente diga. E aí, se há uma centralização de poder, gente, há perspectivas que a gente precisa pensar, né? Porque por mais que a gente tenha essa figura que se tornou contraditória, né? O Vargas só poderia, de fato, virar uma lenda pelas contradições que a gente vai pensar, né? A dimensão que a gente vai ter aos trabalhadores. Mas é importante sempre lembrar, sempre que eu estou falando de Getúlio Vargas, eu gosto de lembrar aos alunos que o Getúlio entra no poder ali pós-Revolução de 30, né, chamada Revolução de 30, num momento em que as demandas dos trabalhadores, elas já estavam sendo ouvidas, elas já estavam acontecendo. Se a gente retomar a greve geral de 1917, né, houve greve na região da Moca, em São Paulo, e aquilo ali, as fábricas pararam. E aí não tinha um movimento partidário. Era o chamado anarcossindicalismo, né? Não existia nenhuma perspectiva sindicalista ali. Então, veja só como isso gera uma demanda. Os trabalhadores, eles já estavam implementando as suas questões, né? Principalmente pelas ideias que começaram a circular, né? Esses trabalhadores imigrantes que já tinham tido contato, né, com as fábricas, com o trabalho, com a dinâmica dos direitos em outro período. Então, assim, é lembrar que essa demanda dos trabalhadores ela já era insurgente. E o Vargas, de certa forma, viu isso, não é? Então, qual era o objetivo das políticas de lazer no Vargas, né? O lazer como estratégia de controle social e disciplina do trabalhador, a promoção do nacionalismo e da identidade brasileira. Turma, olha lá naquele conjunto de transformações que nós centramos a ideia de lazer. Nesse conjunto de transformações que nós centramos a ideia do lazer, estava um conjunto de transformações que aconteceu ali na Europa, muito ligado ao capitalismo, ao surgimento de um novo modelo de produção. E lá estava a questão do Estado-nação, do Estado forte, centralizado, não é? Aí tem uma perspectiva de controle muito forte. Olha aí o controle, né? Controle social e disciplina do trabalhador. Tem um povo aí, tem uma ideia de povo. O povo ordeiro, o povo trabalhador e o povo pacífico. Essa é a identidade brasileira que se tenta construir. Certo? Instrumento, leis, instituições. Aí a gente vai ter aí o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? E aí uma série de questões vão estar dentro do lazer, dos esportes, não é? Tem uma cerimônia, quem gosta de futebol, né? Nesse período,
os times que tinham nomes estrangeiros passaram a ter nomes em português, não é? Então, houve uma transformação, né? A ideia da centralização de poder também passa aí para a identidade brasileira, o nacionalismo forte, né? Os símbolos, olha aí a ideia de cultura. Eu vou dar uma aceleradinha porque eu tenho que ir para a unidade 3. A criação do SES em 46, do SESC também, que é do mesmo período, a política de valorização do trabalho urbano e industrial, não é? Então, aí, ó, a ideia de urbanização, que nós já falamos, eu estou só repassando aqui, porque semana passada a gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre as cidades, semana retrasada. O governo do Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, né, que há um desenvolvimentismo, a modernização e a urbanização, né? Quais eram os objetivos da política de lazer nesse período? Inserir o lazer na lógica do progresso e da urbanização moderna, o lazer vinculado a uma cultura urbana e ao consumo moderno, ó, urbanização e consumo. Eu vou ter a estrutura, né? Eu vou ter uma cidade que vai proporcionar o lazer dentro dessa perspectiva de consumo também. Expansão, o que vai ter? Instrumentos, leis, instituições, expansão da infraestrutura urbana nas novas capitais e cidades, incentivo ao turismo interno e à cultura de massas, eventos públicos, festas urbanas. Ditadura militar, né? 64 a 85, contexto político de autoritarismo, censura, propaganda nacionalista. Objetivos dessas políticas de lazer. Lazer como instrumento de alienação, propaganda estatal, né? Incentivo ao esporte de rendimento. Gente, esse é o recorte da minha tese de doutorado, né? Tanto na minha pesquisa do mestrado, mas eu trabalhava muito mais em imprensa, mas no doutorado eu centrei no estudo mesmo do futebol, na década de 70, da relação com o governo Alberto Silva, no Piauí. E aí, de fato, eu vou entender, né, como é que o esporte é usado como propaganda, né, da ditadura militar. O investimento nos clubes, a construção de um estádio. E olha só, o estádio agora como um elemento de lazer, de espetáculo, né, de lazer. A dinâmica, as sociabilidades que vêm com essa construção, olha o simbólico aí, né, também. Então, pensando as dinâmicas em torno desse futebol. E, de fato, o futebol foi usado como controle social nesse período, né, como propaganda no caso do Piauí, né, nós vamos ter um time no campeonato nacional. Olha isso. Isso era um projeto integracionista, né? O campeonato brasileiro surge aí, a loteria esportiva, a construção de mais de 40 estádios, né? No Sudeste, Sul, no Nordeste. Né? Então, a maioria dos estados são construídos nesse período. Então, a gente vai ter, né, uma dimensão de propaganda e censura. Olha aí as dimensões de novo aparecendo, né, de propaganda e censura. Instrumentos, leis e instituições. A gente tem a Lei 6.251, a Política Nacional de Desenvolvimento do Desporto, PNDD, Embrafilme, TV educativa, os canais estatais, né, como veículos de lazer controlado, né, dimensão de propaganda e censura, tá? A Copa de 70, então eventos esportivos também nesse período da Copa de 70, esse Brasil eficiente, olha só, dá uma sensação, dá orgulho, né? Ganhou a Copa. Então, se utiliza como propaganda de governo. Globalização e neoliberalismo, né? A gente vai pensar as décadas de 90, os anos 2000, abertura econômica, globalização, reformas de Estado, né? O lazer como um produto do mercado e consumo cultural, redução do papel direto do Estado e aumento das parcerias público-privadas, né? Grandes eventos esportivos, né? Que é uma das dimensões de lazer também que nós podemos discutir, né, na contemporaneidade.
A Lei Rouanet, os incentivos fiscais à cultura, né? Criação do Ministério do Esporte e Turismo, crescimento de eventos corporativos e culturais, privados, exploração de shopping centers, shows, mídia, que aí a gente dá para explorar muitas coisas, né? A partir disso. Discussão sobre lugar, espaço, dá para a gente pensar muitas coisas, né? E pensar as dinâmicas de lazer nas cidades, não é? Então, o elemento urbano, ó, veja só como nesse período nós vamos ter o elemento urbano, consumo, controle e propaganda, tá? Quero que a gente grave isso aí, é importante para a gente pensar essas políticas públicas de lazer. Eu vou me acelerar um pouquinho, né? Acelerar um pouquinho, para a gente poder trabalhar a unidade 3, abrir algumas discussõezinhas que eu quero fazer com vocês, né? Então, turismo e lazer, relações e possibilidades educativas. Aí eu quero me explicar, né? O recorte que eu trouxe. A gente partiu de uma teoria funcionalista, né, dos autores dessa teoria funcionalista, partimos para pensar as visões contemporâneas, trouxemos um pouquinho dessa história do lazer, o lazer como esse objeto, né, de historicidade, que é interessante para a gente pensar sobre múltiplos olhares. Pensamos aí algumas concepções da antiguidade, trouxemos as políticas públicas, como é que elas foram desenhadas, e aí a gente consegue fazer um diálogo, né? Trazer um diálogo dessas políticas públicas, como é que elas foram desenhadas, a partir de que momento, com os autores, né, que nós trouxemos. E aí, gente, eu achei que um ganho para a discussão da gente, principalmente em torno dessa turma, né, de futuros, né, quase turismólogos, já estão aí pertinho da formação de vocês, né, da conclusão do curso, eu achei interessante a gente trazer essa perspectiva educativa. A obra do Nelson Marcelino e do Fernando Mascarenhas, ela é muito interessante para a gente pensar, então, todo esse arcabouço teórico com uma função lazer. A função do lazer, de fato, pensando os processos educacionais e como é que isso se direciona para o turismo, não é? Então, e aí até isso que eu queria explicar a escolha, né, do trabalho que vocês fizeram sobre os museus, né, de pensar essa dinâmica do educativo nas instituições, né? Bom, o que nós temos como objetivos aqui? Né? Turismo e lazer, dimensões educacionais a partir das obras do Nelson Marcelino e Fernando Mascarenhas. Os objetivos: compreender os conceitos de lazer e turismo e suas implicações educativas, relacionar o lazer com as práticas turísticas, refletir sobre o papel do turismo como ferramenta de formação cultural e cidadã, né? Analisar criticamente as contribuições de Marcelino e Mascarenhas para o campo do turismo, certo? Então é o seguinte, a ideia é que a gente pense esse conceito de lazer, turismo, dentro da questão educativa, né? Eles nos ajudam a direcionar isso. Então, como é que funciona para futuros turismólogos, né? Como ferramenta de formação cultural e cidadã, tá? Conceituação básica aqui de lazer, né? Segundo o Marcelino, o lazer deve ser compreendido como uma experiência significativa e formativa, né? Que vai além do simples descanso ou entretenimento. Em sua obra Lazer e Educação, de 83, ele defende que o lazer deve ser considerado como uma dimensão da cultura, né? Sendo um espaço privilegiado para a autonomia, a criatividade e o desenvolvimento humano. Então, assim, turma, no contexto de vocês da formação do turismo, né, compreender as relações entre turismo e lazer é essencial para atuar de uma forma crítica, ética, né, sensível às transformações sociais, culturais e econômicas. Porque ambas as práticas, né, embora serem distintas, né, em suas características específicas, elas se cruzam em múltiplos aspectos, especialmente no que tange às dimensões educacionais e culturais. Então, como a gente viu, né, do ponto de vista teórico, os conceitos de lazer e turismo podem ser abordados como práticas sociais que envolvem tempo livre, deslocamento, fruição cultural, descanso, prazer, né, que é um outro elemento que entra aqui nessa discussão. E, sobretudo,
as possibilidades educativas de formação do sujeito, não é? Então, aqui, revendo a citação dele aí, lazer é uma manifestação cultural que acontece no tempo livre, que pode se realizar de forma alienante ou libertadora, dependendo da forma como é vivenciado. Olha aí o Germano. O Germano volta na primeira fala dele, né? Ou seja, é como você escolhe viver esse lazer, não é? Turismo, trouxe aqui uma concepção OMT, com outros autores. O turismo, por sua vez, é uma prática que se realiza em geral fora do local de residência habitual, está relacionada a motivadores diversos. Descanso, cultura, religião, natureza, entre outros. Embora envolva o deslocamento físico, o turismo também é uma prática de lazer, especialmente quando é motivado pela busca de experiências prazerosas, ou a ideia de lazer e prazer, essa relação com o turismo, culturais ou de descanso, tá? Então, a obra do Marcelino que a gente centra aqui é Lazer e Educação, né, de 83, que ele vê o lazer como uma dimensão da cultura, atividades culturais vividas no tempo livre, com sentido pessoal e social. Formas de lazer, né? Podem ser alienantes, a ideia do consumo passivo, ou libertadoras. A criatividade, né? Quando ela é criativa, quando ela é crítica. E ele traz a ideia da educação para o lazer, a ideia de formar sujeitos conscientes, que saibam escolher e fluir o lazer criticamente, tá? Olha aí, por que educo para o lazer? Olha aí a função, né? Consciência, a formação da consciência nos sujeitos. Que saibam até mesmo defender e reivindicar, né, o seu lazer. Então, o Marcelino, ele vê o lazer como uma manifestação cultural, né? Para o Marcelino, o lazer é uma das formas de manifestação da cultura. Portanto, tem um conteúdo simbólico, histórico e social. O que vai incluir aí, nesse lazer, né? Na perspectiva de lazer? Os esportes, as artes, os jogos, o turismo, festas, a leitura, a música, certo? Então, aí, o lazer, com esse vínculo à cultura, né, com esse vínculo com a cultura, ele vai incluir práticas. Então, nós vamos pensar as práticas de lazer, certo? Tempo livre é diferente de lazer. Nem todo tempo livre é ocupado com lazer e nem todo lazer acontece apenas no tempo livre, né? Então, para ele é preciso considerar o sentido e a apropriação das atividades. Como é que eu vou me apropriar das atividades? Para que ela me gere, né, um bem-estar. Só um minutinho, gente. Então, o lazer, ele é, portanto, uma construção social, né? E a forma como ele é vivido pode revelar tanto potenciais de liberdade quanto mecanismos de dominação cultural. Então, por isso a perspectiva crítica, por isso que é importante, né? Então, não é porque alguém tem tempo livre que estará necessariamente vivenciando lazer. Um exemplo disso, né, é alguém que assiste televisão por horas, repetindo passivamente os mesmos conteúdos e pode não estar vivenciando uma experiência de lazer no sentido crítico, né? Por outro lado, alguém que participa de uma roda de capoeira, escreve poemas ou faz uma viagem cultural, pode estar tendo uma vivência de lazer mais rica, mesmo que com menos tempo, certo? Então, olha aí a vivência como um fator determinante, né? Para pensar esse lazer alienado ou lazer libertador. Deixa eu dar uma avançadinha aqui.
dimensões do lazer para o Marcelino. Pode ser lúdica, né, o prazer, a espontaneidade, cultural, valores, símbolos, tradições, e a perspectiva educacional, a formação de atitudes, a criticidade, tá? O lazer alienado versus o lazer crítico, libertador, né? O alienado, quando é consumido de forma passiva, que eu acabei de falar para vocês, repetitiva, sem reflexão, né? O turismo de massa, crítico, o entretenimento vazio. E o crítico libertador é quando permite o autoconhecimento, a criatividade e a formação cidadã, tá? Fechando a ideia dele, né, dessa educação para o lazer, o que o Marcelino vai propor, né? Que é necessário ensinar a viver o lazer, formar sujeitos capazes de fazer escolhas conscientes e críticas sobre como aproveitam o tempo livre. Isso exige políticas públicas, acesso à cultura, a espaços de lazer, tudo que a gente vem pensando aqui, ó, se eu tenho essas escolhas conscientes e críticas, né, eu vou entender que eu preciso de uma estrutura, né? Além da formação de profissionais preparados, né, que conheçam bem essas perspectivas mais críticas, que eduquem para o lazer, né, educados para o lazer e pensem essas perspectivas, né, como os profissionais de turismo. Então, quais são as contribuições para o turismo? O lazer, ele pode e deve orientar experiências turísticas mais críticas e culturais. O profissional precisa atuar como um mediador cultural. Olha aí a ideia, a prática, por exemplo, da análise dos museus. A ideia era essa. Ver como é que vocês pensam aqueles espaços, né? Sob uma perspectiva de mediação cultural, educativa, né? Não é só o objeto por si. Será que aquele objeto fala por si? Será que a gente não pensa outros materiais? Né? Como é que quais as inter-relações que podem ser feitas entre o visitante, né, e aqueles objetos, né? Então, não é apenas um prestador de serviço, é realmente alguém que vai trazer uma perspectiva de se pensar, né? O turismo pode se tornar um espaço de aprendizagem, se for planejado com base em valores como diversidade, educação e humanização, né? Olha a proximidade aí com os sujeitos. Outra obra que a gente tem um recorte para pensar essa educação para o lazer é a do Mascarenhas, publicada nos anos 2000, que é Educação para o Lazer, um desafio contemporâneo, né? O lazer como campo de conhecimento não é só atividade, é fenômeno cultural, social e educativo. Olha aí como é que a gente já deixou de pensar o lazer só na perspectiva do descanso, só no diálogo com o trabalho, né? Trabalho como a doença e o lazer como remédio, né? Para você deixar ali o seu psicossomático e você voltar pronto para outra. Olha aí, ó como é que a gente já mudou uma perspectiva do lazer, né? Ele traz 3 dimensões da educação para o lazer: informativa, formativa e transformadora. E aí, gente, tem um diálogo, né, com o turismo como prática educativa, né? Se planejado com intencionalidade, pode ser espaço de construção ética, estética e política, tá? Então, não é uma atividade reprodutora em si, ó. Permite a criatividade, permite essa elaboração de um lazer, né, dentro dessa questão formativa, cultural, social e educativa, tá? Então, ele também traz para a gente o lazer como campo epistemológico, né, o conhecimento. O lazer precisa ser estudado como uma área com métodos. Olha só, eu estudo lazer, e aí é uma outra contribuição muito interessante do livro do Vitor Mello, esse que eu falei para vocês, dos olhares multidisciplinares, porque ele vai trazer o lazer aqui, né, pensando sobre o locus do objeto. O que nós estudamos quando nós estudamos o lazer? Tem método, né? Tem teorias, tem práticas próprias, não é? Então, é um objeto cheio de historicidade. Muito oportuno para vocês que estão fazendo esses trabalhos agora, né? Trabalharem com alguns estudiosos, com algumas teorias do lazer, confrontá-las nos seus artigos, tá?
Deve-se romper com visões simplistas e utilitaristas, como lazer apenas para descansar ou recuperar as energias. Não é só isso, nós já conseguimos ampliar aqui os nossos olhares para pensar que o lazer, para além do descanso, é formativo, é cultural, tá? Então, há uma educação para o lazer também na perspectiva do Mascarenhas, né? Formar sujeitos autônomos, capazes de escolher atividades de lazer de forma consciente, compreender o valor cultural do lazer, produzir e fruir a cultura de forma crítica, tá? Isso se faz pela mediação pedagógica, né? As escolas, as universidades, os projetos sociais, as ONGs, os agentes culturais, profissionais do turismo e do lazer, né? Podem promover essa produção de sentido mais crítica dentro do lazer, né? A compreensão do valor cultural do lazer, né? As escolhas que se pode fazer, a qualidade, o que vai gerar o bem-estar. A gente volta para aquela fala do Germano inicial, né? O que vai trazer o bem-estar? Certo? Nesse sentido, o autor também elabora as 3 dimensões para a educação para o lazer, né? Que é a informativa, o fornecimento de conteúdos, divulgação de atividades e possibilidades culturais, formativa, desenvolvimento de competências e atitudes para aproveitar o lazer com criticidade, transformadora, né? Promover mudanças sociais por meio da cultura e do lazer. E aí tem um ponto para a gente pensar, né? A crítica à mercantilização do lazer e do turismo, né? Então, o lazer e o turismo muitas vezes são absorvidos pela lógica do mercado, né? Isso aí eu vou deixar questões. Tinha uma série de questões no meu roteiro de aula que não vai dar para fazer por conta do tempo, né? Se fossem mais encontros, mais tempo, a gente conseguiria fazer, porque eu vou falando demais, né? Mas tá aqui para a gente pensar, tá? Muitas vezes é absorvido pela essa lógica do mercado, né? Então se torna um produto padronizado, muitas vezes alienante. Como é que a gente pode atuar nesse sentido, né? Educados para o lazer, ou pensando numa educação para o lazer, né, dentro da atividade turística. Vamos tentando criar essas relações. Então, o Mascarenhas, ele propõe que o turismo deve ser uma prática educativa e cidadã que contribua para a formação ética, estética e política. Então, nessa dimensão, nós pensamos como atividades de recreação e lazer estão ligadas ao turismo, né? Então, passeios por trilhas ou visitas às regiões pitorescas, turismo ecológico, né? Prática de esportes radicais, o turismo de aventura, gastronomia ou visitas nas centros comerciais ou de compras, né? O turismo de negócios, visitas temáticas com interação do visitante a eventos históricos, né? O turismo cultural. Em todas essas áreas e serviços, equipamentos e infraestrutura do setor de turismo, né? Oferecem suporte às práticas de lazer e recreação. Então, tem uma estrutura, né, que oferece suporte a essas práticas. E como o profissional pode pensar essas práticas de forma para educar o lazer, né, para o lazer? Então, quais são as contribuições para a gente fechar aqui, as contribuições do Mascarenhas para o turismo, né? A prática turística deve promover vivências culturais significativas, é mais ou menos nesse sentido que eu queria que vocês pensassem os museus, né? O olhar de vocês sobre esses museus. Não apenas como consumo. É o papel do educador e profissional de turismo para atuar como facilitador de experiências culturais e educativas, né? O Mascarenhas contribui para a teorização mais profunda do lazer, como parte da formação humana integral, da ideia de humanização, influenciando diretamente o planejamento de políticas e ações turísticas com foco na educação e na cidadania. Turminha, para fechar aqui as conclusões e as reflexões que ficam, e que a gente não para por aqui, né? Que a gente não se deixa, a gente vai construindo isso, importante para a gente pensar, né? E aí a gente vai amadurecendo as leituras, amadurecendo as elaborações que a gente faz do conteúdo, né? A proposição dos autores em torno de uma visão crítica e pedagógica do lazer desafia tanto educadores como os profissionais de turismo a reconhecer o lazer como parte essencial da formação humana,
planejar e mediar experiências significativas de lazer que ampliem horizontes culturais e desenvolvam a autonomia dos sujeitos, construir práticas que rompam com o lazer alienado, né, e promovam um lazer libertador, e possam integrar o lazer às políticas públicas, né, como espaço legítimo de educação e cidadania. Eu acho que eu cravei aqui às 9 horas. Sei que vocês já estão aí impacientes, mas eu quero agradecer, tá, a atenção de todos. Não paramos por aqui, ficam essas reflexões. Eu vou mandar o material para vocês, esse materialzinho organizado. Vou postar vou já entrar no SIG e já postar ele lá, para ficar sistematizadas as informações. Tem coisa aqui no chat que eu não consegui ver, mas eu vou tentar ver agora. O lazer atual mais acessível, reconhecido como direito social, ainda embora desigualdade de acesso, né? Identifica viagens da aristocracia, adotam web, e como os empregados, ou como eles dizem, criados, como eles não têm acesso ao lazer, igual uns. Na verdade, minha gente, outro dia eu estava vendo um antropólogo, foi a Daniele, né? Um antropólogo num podcast, num episódio de um podcast, que ele falava coisa de rico. E aí ele usou uma expressão interessante, ele disse, a elite criou o lazer, não é? De fato, quando você considera esse lazer moderno, né, essa aristocracia é que vai vivenciar o lazer de fato, né? Então, é por aí mesmo. Lazer antigo, a Josefa, atual, apresentam diferenças ligadas principalmente ao contexto histórico, social, cultural e tecnológico de cada época, exatamente. Tem as suas especificidades, não é isso? A Josefa coloca também na questão das desigualdades, apesar de ser um direito social. O Zé Antônio coloca que o lazer é muito antigo, e desde que os seres humanos começaram a organizar sua vida em sociedade, ele já considera esse lazer aí na antiguidade. Os showmícios, né, Daniele? A gente estava falando aí. Acabe com o carnaval e futebol, você vai ver uma transformação. Podemos transformar o carnaval e futebol, melhor. Viver sem o Flamengo. Eu não sou do comércio, mas faço curso de espanhol no SESC, tenho uma carteirinha de direito às instalações. É isso, né? O SESC não é só limitado aos trabalhadores do comércio. A globalização também põe desafios à preservação das identidades locais e exige políticas que promovam a inclusão e o acesso equitativo para todos. Ótimo. Passar um dia todo pescando é meu sonho de consumo, de lazer. Boa, Disnaldo. A globalização trouxe uma maior variedade de atividades de lazer e formas de entretenimento, como o surgimento de novas tecnologias e expansão do turismo. No entanto, isso também gerou uma segmentação do lazer, tornando muitos novos espaços e atividades inacessíveis às classes sociais mais baixas. Temos lazer para todos os públicos e bolsos. Boa noite, aqui tinha faltado energia, voltou. A Ana Paula, a Quitéria, fazer turismo como lazer é melhor. Sempre que posso, estou viajando e aproveitando meu lazer predileto. Excelente. Turma, muito obrigada pelas trocas, tá bom? São 9 horas, né? Aqui no meu 9:02. Fechei a discussão com vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato, tá bom? Aos meus orientandos tem um cronogramazinho para a gente seguir aí de reunião, tá certo? Para os próximos 2 dias e começar os nossos planos de trabalho, tá certo? Tentem entrar em contato comigo pelo e-mail, se precisarem do meu telefone, vocês podem pegar, né, com os tutores, tá bom? Agradeço. Posso finalizar a aula, professora? Pode sim. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, estamos encerrados.